Santander Select. Começa em você. Começa agora. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. Eu sou Ralph Mazzoni Júnior e falo direto do estúdio do Neofeed. O meu convidado de hoje é Brian Benioshi. Ele é sócio da Exceed, uma plataforma de equity crowdfunding. Brian, tudo bem? Tudo bom. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo Neofeed. Eu acho que o portal faz um papel super importante no mundo de inovação aqui no Brasil, investimentos e venture capital. Legal, Brian. Vamos começar pelo começo. Me conta como surgiu a Exceed. Claro. A Exceed começou anos atrás, quando eu conheci meu sócio fundador, um inglês chamado Greg. Ele trouxe a ideia de Inglaterra. Ele tinha trabalhado 7 anos em Lloyds Bank, em Londres, fazendo grandes deals de securitização, mas ele sempre tinha interesse e paixão para empreendedorismo. E as primeiras plataformas de equity crowdfunding surgiram lá. E ele reparou de perto, ele quase saiu do banco para trabalhar lá, porque ele falou para ele mesmo, que legal, agora startups e empreendedores vão ter acesso aos serviços de investment banking. Os melhores serviços de investment banking agora vão ser acessíveis, esses IPOs simplificados que a gente faz na Exceed. Aí, por questões de vida, ele estava casado com uma brasileira na época, que também trabalhava no banco, eles vieram para o Brasil. Aí, ele fez um ano de sabático e veio estudando se seria possível fazer equity crowdfunding no Brasil, porque é uma atividade regulamentada. Ele aprendeu português lendo a CVM 400 de ofertas públicas, não é brincadeira. E aí, quando ele estava estudando se seria possível, a gente se encontrou. Jogando rugby, na verdade, um esporte gringo. E aí, depois dos treinos, a gente ficava batendo papo e tal, e a gente viu que a gente tinha meio que habilidades complementares e que a gente compartilhou uma visão de oportunidade e decidimos trabalhar juntos. Então, nos juntamos, abrimos nossa empresa e começamos a engajar o regulador, a CVM, sobre a necessidade de desenvolver uma regulamentação específica para esse mercado, que nem os outros mercados fora estavam fazendo, porque a CVM 400 foi desenhada para as maiores empresas do Brasil. Sim. E não tinha, sempre operamos de forma regulamentada, mas CVM 400, a intenção não era para atender startups e empresas de pequeno porte. A CVM reparou essa importância e começou a desenvolver uma regulamentação específica, que saiu em 2017, que foi a CVM 588, Instituição 588. Mas aí esse é meio que o início da Exceed. O início e também o início do equity mercado, crowdfunding aqui exatamente. no Brasil também. Quando surgiu a Exceed? Exceed, acho que o primeiro ano cheio de operação foi 2016. Então, a gente fundou a empresa em 2015 e o primeiro ano cheio de operação foi 2016. Vocês fizeram o primeiro mini IPO em 2016? Eu acho que o primeiro foi finalzinho de 2015, mas ano cheio de operação foi 2016. Quanto que vocês captaram aí nesse A primeiro primeira- IPO e quem foi? 300 mil. 300 mil reais? 300 mil reais e foi uma empresa capixaba. E assim, hoje em dia, 300 mil reais é um ticket na Exceed, tipo, é um investimento só de uma pessoa física, mas nessa época, como a gente estava desbravando, fazer uma coisa inovadora, nunca feito, isso foi totalmente, ninguém tinha ouvido falar, então foi uma grande marca para a gente na época. A CVM acabou fazendo uma regulamentação específica. Me fala rapidamente, quais os principais pontos dessa regulamentação para o equity crowdfunding? Claro, legal. Na verdade, isso é uma parte importante sobre a história, porque o mercado vem muito desenvolvendo com o regulador aqui, o regulador aqui é excelente. Eles sempre tinham muito carinho e eles sempre tentaram desenvolver uma regulamentação que sempre fornecia proteções suficientes para os investidores, que é o principal papel, mas também para não ter uma regulamentação tão engessada para atampar crescimento. Então, primeiro começamos a operar pela CVM 400, 2017 saiu nossa própria regulamentação, ou Instituição CVM 588. Então, vários desenvolvimentos lá, mas só tentando ficar resumido no top line, nos principais pontos, os limites subiram nessa época, então a gente podia fazer captações de 5 milhões de reais por empresa por ano, para empresas com faturamento anual de 10 milhões de reais. Aí a gente operou nesse mercado, cresceu, e a CVM percebeu que tinha que fazer vários ajustes para permitir mais crescimento ainda e abrir acesso a esse mercado para cada vez mais empresas, porque é uma ferramenta poderosa para empresas de captar recursos, captar capital. Então, eles em 2022 atualizaram nossa regulamentação, que agora nossa atual é Resolução CVM 88.
E várias coisas aconteceram nessa nova resolução que está abrindo o mercado e que a gente está trabalhando na Exceed. Então, por exemplo, aumentaram os limites novamente. Então, agora, empresas com faturamento de até 40 milhões de reais anual podem captar até 15 milhões de reais via Exceed. E também eles abriram mais duas coisas interessantes. Antes de 2022, a gente não era permitido trabalhar com parceiros no mercado tradicional de investimentos. Isso mudou em 2022. Agora, esses parceiros podem fazer divulgação das ofertas, que é super interessante. Eu posso falar mais como que a gente está trabalhando isso atualmente. E também, antes de 2022, não era permitido mercado secundário, desenvolver nenhum tipo de mercado secundário para esses ativos. Isso também mudou. A CVM abriu para permitir um desenvolvimento de um mercado secundário limitado. Não é um mercado secundário multilateral que você pode ter automação de casamento de oferta e demanda e tal por sistema. Não é bolsa de startups, mas é um passo nessa direção. Então, esses foram dois grandes desenvolvimentos. Eu posso falar como que a gente está trabalhando com parceiros nesses dois. Claro. E a gente tem previsão da CVM fazer mais uma revisão esse ano. A gente está... nossa regulamentação está na pauta da agenda da CVM esse ano para receber uma atenção e talvez uma revisão. E a gente está esperando que os limites vão aumentar novamente, justamente porque a CVM está tentando abrir essa capacidade de funding para cada vez mais empresas. Legal, Brian. A gente vai falar desses e outros assuntos sobre a Exceed, mas antes a gente vai dar uma rápida paradinha para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. Olá, sou o Franco Fasoli, sócio-diretor do segmento Empresas do Santander. Estamos inaugurando um momento especial. Acabamos de relançar a nossa marca, como Santander Empresas. Essa é uma revitalização da marca que acompanha nosso negócio. Desde o começo de 2024, lançamos um modelo de atendimento humanizado, único no mercado, não focado apenas nas nossas lojas, mas vai até os nossos clientes. Com isso, reforçamos nosso compromisso de proximidade, nos colocando sempre disponíveis e integrados ao seu negócio. Inovamos também no portfólio e lançamos uma oferta focada no relacionamento, na qual quanto mais você usa, mais benefícios você pode ganhar. Desde isenção de tarifas a transações grátis, na conta e também na maquininha. Isso sem deixar de lado todo o ecossistema Santander, que está à disposição de todos os tipos e tamanhos de negócios, com soluções financeiras e não financeiras, incluído o Programa Avançar, que tem foco na capacitação e crescimento das empresas, e até mesmo soluções de internacionalização para seu negócio. O Santander Empresas começa todos os dias com você. Para saber mais sobre o Santander Empresas, acesse nosso site e siga Santander Empresas Brasil nas redes sociais. Até logo! Estamos de volta com o Café com o Investidor. Eu converso com Brian Benioshi, ele é sócio da Exceed. Brian, você faz mini IPOs de startups. E se a gente pegar o mercado de IPOs no Brasil, faz quase 4 anos que não tem nenhum IPO. O mercado de startups também, depois de 20, 21, que foram anos de euforia, deu uma freada. Os aportes estão mais devagar, estão mais seletivos. Como que está o mercado de equity crowdfunding? Você tem feito quantos IPOs por ano? Legal. Excelente pergunta. Então, só conversando sobre esse contexto, como você falou, 2021 foi euforia no mundo inteiro. Foi todos os bancos centrais estavam tentando evitar uma crise financeira, então juros no chão, quantitative easing, tudo isso. Capital basicamente gratuito, então a gente viu valuations meio que absurdos, né? Dinheiro gratuito. Aí a gente entrou o que está conhecido como o inverno de VC. Houve uma grande reprecificação no mercado, que começou lá no topo do mercado, no IPO, e passou filtrando, cascando pelo resto do mercado. Então isso aconteceu, e hoje em dia ainda não, e não vai voltar para os patamares de 2021, mas tem sinais muito positivos de retomada saudável, especialmente no último trimestre de 2024. Por quê? Bom, passamos a dor de reprecificação e tudo isso, e também com essa reprecificação,
os valuations caíram muito. Nossos múltiplos em cima de receita, quando a gente faz valuations, já caíram bastante na Exceed desde 2022. Então, tem oportunidades super interessantes em termos de precificação dos ativos para investidores. E tem, mesmo com juros em alto, esses são ativos de longo prazo. Então, se você pode achar... E tem várias empresas que não conseguiram capital durante esse inverno. Então, você tem um excesso de boas empresas com preços muito bons. Então, isso atrai interesse de capital de risco, de investimento em startups. Na Exceed, a gente acabou de ultrapassar a marca de 100 milhões investidas via plataforma. Então, acho que eles são 107. Acabamos de fazer a maior rodada de nosso setor, que foi mais que 9 milhões captado por uma biotech, chama Sustained Pieces, que cria peixe de células, moçada inédita. Então, e a gente tem essa intenção de crescer cada vez mais esse ano. E, assim, eu diria que nossa perspectiva para 2025 é otimista reservado. Tipo, a gente está indo na direção certa e vai crescer. Quanto vai crescer vai depender de vários fatores. Mas, Brian, você consegue comparar isso na época da euforia com 24? Assim, quanto que você captou em 24, quanto foi 2021, mais ou menos? Claro. Em 21 foi mais ou menos 25 milhões via Exceed. Ano passado foi 13 a 14 milhões via Exceed. Houve uma queda. Houve uma queda, sim, com certeza. Então, mas isso eu acho que foi o mercado inteiro. Se você olha o VC no Brasil, eu não vou ser os números certos, mas foram alguma coisa bizarro de tipo 10 a 15 bilhões de dólares investidos em startups no mercado inteiro. Ano passado deve ter tipo 3 bilhões, alguma coisa assim. Ano anterior acho que também foi parecido, 3 a 4 bilhões. Então, o mercado inteiro teve esse queda. Esse é o reajuste que o mercado inteiro está passando. Você falou que os múltiplos também caíram. Me dá uma ideia de como foi essa queda de múltiplos. Nossos múltiplos na Exceed, assim, varia muito de setor em setor e modelo de negócio, mas em média caíram 80%. Desde 2022. Então, é uma queda braba em termos de reprecificação. Você falou que está otimista, cauteloso, reservado com 2025. O que isso significa exatamente? Assim, você vai captar mais do que o ano passado? É a nossa meta, com certeza. A gente está querendo chegar em 40, 50 milhões captados esse ano. É um crescimento bem grande. Sim, mas assim, isso tem muito a ver com nossas novas estratégias de parcerias e de divulgação, que agora está permitido pela nova regulamentação. Então, voltando para esse ponto, agora a gente pode plugar com o mercado financeiro tradicional, que não era permitido antes de 2022. Quando recebemos essa permissão, o que a Exceed fez? Primeira coisa, fizemos parceria com o maior banco de América Latina, Itaú. Então, hoje em dia, quem tem conta na Itaú, quem tem um aplicativo do Ion da Itaú, você vai achar a Exceed lá. Você pode investir em Exceed através desse aplicativo. Então, isso foi nosso primeiro passo para começar a utilizar essa nova possibilidade nas regras. Quando passou a exclusividade com o Itaú, a gente foi buscando outros parceiros no mercado tradicional. Então, hoje em dia, a gente tem um parceiro muito grande também, que é um dos maiores escritórios, agente autônomo da XP, chama InvestSmart, com 26 bilhões sob custódio. Então, é nosso parceiro comercial também, que a gente está trabalhando. Então, e a nossa estratégia para esse ano é não somente tracionar mais essas parcerias, mas buscar outros. E plugar cada vez mais. Porque uma coisa que a gente viu é que o investidor na ponta está muito carente dessa conversa. Anos atrás, antes da Exceed, investimentos em startups foi uma conversa apartada. Sim. Não foi uma coisa que você conversou com seu broker, com seu banker, é uma coisa que você fez com seus amigos ou seu irmão, tinha um amigo que teve uma startup, mas era muito, não quero dizer amador, mas não é uma coisa tipo que você fez com o resto da sua carteira, com seu advisor de investimentos. Hoje em dia isso está mudando, especialmente com nossas parcerias. Então hoje em dia o investidor na ponta pode falar sobre investimentos em startups regulamentadas em ambiente 100% digital, via Exceed, e isso pode fazer parte de uma conversa de carteira inteira, carteira global. E a gente reparou que estava muito carente disso. Então o que a gente fez? A gente construiu a tecnologia, investimos muito em product, para que o onboarding desses parceiros sem dor de cabeça. E a gente agora consegue fazer o onboarding de um parceiro comercial em um dia. E isso não é papo furado, isso é um dia mesmo. Então, o parceiro vai ter o dashboard, vai poder acompanhar os cadastros dos investidores, os investimentos, os valores, vai conseguir marcar reuniões com poucos cliques. Então, investidor na ponta queria
o parceiro falou, meu investidor está querendo ter esse tipo de conversa. Beleza, vamos fazer uma parceria, vamos fazer a gente tem uma solução, um kit de parceiro plug and play para você, e em um dia você está plugado com a Exceed e você já pode começar a vender esse ativo para o seu cliente, ou apresentar esse ativo. E a outra parceria super importante que eu mencionaria, que é vinculada à regulamentação também, é esse do mercado secundário. Então, se você olha nossos benchmarks lá fora, os números, tipo, um dos nossos benchmarks principal, acho que levou mais ou menos 7 ou 8 anos para fazer os primeiros 1 bilhão de libras investidos. Depois de lançar o mercado secundário, acho que o segundo bilhão foi feito em 2 anos. Então, a gente vê como o mercado secundário pode ser um ponto de inflexão, pode atrair muitos mais novos investidores para o ativo, e por isso a gente fez uma parceria com o B3, e a gente está desenvolvendo o mercado secundário com eles, com nossa pretensão, nossa expectativa é lançar no próximo trimestre, e a gente tem uma esperança que isso também vai aumentar o interesse e engajamento com esse ativo de forma muito mais escalável. Então, com esses variáveis, por isso a gente tem ambições mais ou menos grandes para esse ano. Então me fala de duas coisas. Vamos falar primeiro de B3. A parceria foi anunciada no ano passado. Não entrou no ar ainda esse mercado secundário? Não, é aquela coisa que é tipo 99% está feita e o último 1% está dando um pouquinho de dor de cabeça, mas estamos quase lá. Quando que vai entrar no ar que você... A nossa meta é o próximo trimestre. Segundo trimestre de 2025. Isso. E o que seria esse mercado secundário? Você pode dar mais informações sobre ele? Vai ser um mercado secundário limitado, onde que você pode postar esse desejo de comprar ou vender e se juntar com outras pessoas que têm o outro lado da demanda, né? E a gente pode liquidar com poucos cliques. E seria só as empresas da Exceed ou a B3 estaria com uma plataforma mais ampla? Isso eu não consigo dizer, porque depende da parceria que eles têm com outras plataformas, mas com a gente, com certeza. Eu acho que a B3 é nome, então acho que a ideia deles é fazer parceria com todo mundo, mas eu não sou por dentro dessas conversas da B3. Sobre parcerias, você citou 2 parcerias aqui, o Itaú, a Smart, a Invest Smart. Que é um escritório da XP. Você planeja mais parcerias esse ano? Você já tem coisas engatilhadas? Bom, a gente está em várias conversas e, com certeza, isso faz plano de nossa estratégia de expansão. Mas eu não posso falar nomes. Mas qual que é a expectativa de números? Assim, quantos parceiros você quer chegar no final de 2025 com quantos parceiros, pelo menos? Isso vai depender muito de quantos AUC, né, Assets Under Custódio, que tem, mas eu diria provavelmente entre 5 e 10. 5 e 10 parceiros. 5 e 10 mais, depende muito de quão grande é o escritório. Então, isso você acha que pode ajudar a chegar à sua meta aí de 40, 50 Com certeza, milhões de captação nesse ano? Porque eles têm um acesso, eles já têm o pool de investidores deles, eles já têm a confiança desses investidores, e a gente tem a solução plug and play para fazer um onboarding do parceiro e para plugar eles com nossa plataforma. O Brian, investir em startup é um investimento de risco. Com certeza. Naturalmente é um investimento de risco e é um investimento de longo prazo. Isso. Tanto que os fundos de Venture Cap que fazem esse trabalho, assim, são fundos de 10 anos. Sim. Mas são investidores institucionais que botam o dinheiro nesses fundos. Você está captando com investidor pessoa física. Sim. Que talvez não tenha consciência desse risco e do prazo para se ter um retorno. Como que você faz para lidar com isso, para informar do quão arriscado é fazer esse investimento? Com certeza. Assim, Exceed sempre se esforçou para deixar muito transparente e muito claro o perfil desse ativo para que o investidor possa tomar a decisão certa. Então, é um investimento de, como você falou, risco elevado, longo prazo, baixa liquidez. Então, por isso, mas temos que lembrar também que não é para você investir toda a sua carteira em startups. Ele faz parte de uma estratégia maior de montar uma carteira de startups que nem os fundos. O que a Exceed faz é permite a pessoa física ser o próprio fundo VC. Com o nosso ticket mínimo é 5 mil. Ticket média é 3 e 14 mil por investidor. Então, com valores relativamente pequenos, você pode compor uma carteira de 5 a 30 startups ao longo de
de 2 anos. E aí você pode implementar essa estratégia que os melhores VC e os melhores investidores anjos estão implementando ao longo do tempo desse ativo, né? Porque é assim que você tem que abordar o seu ativo. Não pode abordar pensando, vou investir numa, duas startups. A estatística mostra que a grande probabilidade é que vai para zero a startup. Então, a ideia é que você investir em várias startups, monta uma carteira, você vai ter vários que não devolvem o capital, que vão para zero. Você vai ter alguns que vão, vamos dizer, ao lado, que vai devolver o capital. E alguns ganhadores na carteira, que vai retornar múltiplos do valor investido e cobrirem muito mais as perdas da carteira. Então, a gente sempre se esforçou muito em fornecer essa educação, tanto nos nossos materiais de marketing, mas também nas conversas com investidores, para eles entenderem como abordar esse ativo e onde encaixa na carteira. Se você, por exemplo, não é investidor qualificado, a gente recomenda que você não bota mais que máximo 10% dos seus investimentos financeiros totais em startups. Não é para botar 10% até 10% em uma startup só, é para botar em 10 startups. Então, tem esse foco na Exceed, porque realmente é um ativo à parte, mas, ao mesmo tempo, como eu falei, investidor tem tido um carinho, queria saber desse ativo, porque é um ativo que pode multiplicar o valor investido. Imagine se você pudesse ter investido no Nubank quando era, assim, 10 pessoas aqui em São Paulo, tipo, se você tivesse esse acesso. Agora, você ia multiplicar seu capital 100 vezes, 200 vezes. Tem o caso de Revolut, por exemplo, que equity crowdfunding lá fora. Revolut é a maior empresa privada de Europa. Acho que vale 45 bilhões de euros. E fez as primeiras rodadas via plataforma de equity crowdfunding. Esses investidores ganharam, acho que as estimativas são 400 vezes o valor investido. Antes de equity crowdfunding, isso não ia ser possível, você ter acesso a esse tipo de retorno. Então, ele tem seu lugar na carteira, desde que você saiba como limitar segundo o seu valor de capital, seu perfil de risco. Me conta, Brian, então, algumas histórias de alegria, ou seja, saídas bem-sucedidas, e algumas nem tanto, que foram empresas que não deram certo e quem investiu perdeu o capital lá. Claro. Então, até agora, na carteira, tem 6 exits na Exceed. Então, para quem investiu nesses 6, o retorno foi mais que 40% ao ano, em prazo de 2 anos e meio, média. Então, relativamente prazo pequeno, quando se fala de venture capital. Geralmente, a gente fala para o investidor de não esperar nenhum retorno, nenhum exit, vamos dizer, assim, até 4 anos, 4 ou 8 anos. Mas esses casos foram mais rápidos, que foi interessante. Também temos casos de exit no secundário. Tem um caso em que a própria empresa recomprou a participação de investidores que queria vender, dando 11 vezes o valor investido. Então, quem botou 50 mil, 4 horas depois, sacou 550 mil. Então, tem esses casos também interessantes. Então, eu posso falar sobre empresas específicas de sucesso, que se quiser. Um seria meu portfólio, por exemplo. Meu portfólio é uma wealth tech, uma fintech, que captou R$1 milhão em 6 dias, se não me engano. 3 dias, foi 3 dias. Um ano depois foi comprada pela grande fintech Warden. Então, gerando múltiplos do valor investido para os investidores no prazo de 1 ano, que foi um caso super interessante. Então, e tem outros que eu poderia conversar. Claro. Sobre investimentos que não deram tão certo. Lógico, a gente trabalha com startups, então acontece as perdas, é normal. E que vem à minha mente seria, eu não posso citar nomes, mas é uma empresa que foi uma excelente empresa, SaaS B2B, com, se não me engano, foi quase 3 milhões de receita recorrente anual. Então, early stage ainda, mas super saudável. Tinha um ponto, ele tinha uma concentração grande de receita num cliente grande só. Acho que foi 60% concentrado no momento. O que a Exceed fez? A Exceed falou, olha, entendemos total, empresa de early stage, SaaS B2B modelo, você tem que concentrar num cliente realmente no início para tracionar, mas é super importante que depois desse rodada, que você diversifica essa receita e faz com que seja uma porcentagem menor de receita, porque representa um risco para os investidores. E não foi feito. Foi o contrário, aumentou para 80%, e depois a grande cliente meio que puxou o tapete, e os investidores acabaram perdendo. A empresa tinha que fechar as portas e tal, e
assim, a gente aprendeu, a gente adaptou nosso algoritmo para precificar esse risco melhor, a gente se esforça esses pontos mais compreendedores quando a gente enxerga essa concentração de receita, quando a gente está analisando, mas foi uma lição de aprendizagem. Ô Brian, você não é um fundo de venture capital, tá mais para uma bolsa de startups, mas de alguma maneira, quando você coloca uma empresa na plataforma, precisa ter lá, imagino que tem um selo da Exceed, falando assim, olha, essa é uma empresa boa para você investir. De certa maneira, é um processo de seleção parecido com o fundo de venture capital. Quando eu vou investir, o fundo deve fazer uma série de critérios para escolher aquela empresa que vai investir. Como vocês fazem isso? Claro. Então, nós na Exceed temos o filtro mais rígido do mercado. E o fato que a gente ser uma plataforma regulamentada fornece várias camadas de filtragem, né, de crivo para o investidor, para que quando ele está escolhendo uma startup para a carteira, ele sabe que já passou vários crivos e é realmente uma empresa realmente vetted, tipo, bem olhado por vários aspectos. Então, e isso também é importante no gestão de risco da carteira, porque quando você escolhe uma empresa da Exceed, você não está escolhendo uma empresa qualquer, foi uma empresa que passou um crivo super forte. Quais são esses crivos? E vou falar, menos que, citando alguns números, menos que 1% das empresas que aplicam para captar via Exceed acabam lançando oferta. Então, não é uma plataforma aberta qualquer um pode entrar lá e captar. Passa, então, temos, lógico, o nosso crivo regulatório, todas as regras da CVM que tem que aplicar. Aí depois a gente olha várias coisas. A gente olha modelo de negócio, tamanho do mercado, a gente olha a qualidade dos fundadores, track record dos fundadores, a gente olha todos os documentos financeiros, a gente olha todos os documentos societários, assegurar que está tudo redondo, nos societários, assegurando que não tem nenhuma coisa que vai bloquear os direitos de nossos investidores. Se tiver, a gente tem que alinhar isso previamente ao lançamento. Se ter coisas nos documentos financeiros que não são redondos, que acontece, a gente tem que trabalhar com a empresa para arredondar essas coisas antes de captar, deixar tudo redondo para captar via Exceed. Em termos de qual perfil de ativo a gente busca, lógico, temos o perfil que mais alavanca tecnologia, escalável, utilizando tecnologia, inovadores, disruptores e tal, que pode crescer muito rapidamente em pouco tempo com relativamente pouca injeção de capital. Mas, além disso, a gente viu um ativo que tem um super apelo para os investidores, são empresas também de economia real, que têm sucesso na Exceed, que não necessariamente tem um aspecto de hipergrowth, mas eles têm uma tese muito forte de exit, mostrando que, se a gente conseguir crescer, bater nossas metas, tem compradores aqui nesse mercado. E a gente pode crescer nosso valuation e nosso múltiplo de uma forma significativa para a gente e para o investidor. Então, os dois tipos de empresa têm lugar na Exceed. Se tem uma tese muito forte e contundente e convincente de exit, o investidor pode ter interesse. Então, passa o crivo da CVM, passa o crivo de nossas análises. Depois, um aspecto muito interessante sobre isso, passa o crivo dos próprios investidores. Quando você investe via Exceed nesse dinâmico, você tem vários olhos em cima dessas informações. Todas as informações são juntadas. Você tem vários investidores analisando, até comentando no fórum sobre isso, tirando dúvidas com o fundador. Então, o investidor consegue alavancar isso. E também, cada investimento é meio que como uma validação do mercado. É meio que como se fosse um crivo. Porque tem uma regra na CVM de tudo ou nada. Cada oferta tem um valor mínimo de captação. Se não ultrapassar, Não vai. Então, mesmo quem investiu não participa. Não participa. Tipo, o dinheiro nunca sai da conta do investidor nesse caso. Então, essa capacidade de passar esses filtros e depois convencer investidores suficientes para ultrapassar o mínimo, também um selo de aprovação para o investidor. Então, esses três crivos são importantes para a qualidade dos ativos que o investidor está selecionando na Exceed. Tem um prospecto, como no IPO normal, ou seja, com informações financeiras, colocando os riscos? Com certeza. Se a gente estivesse conversando no privado, eu ia abrir o site para você. Mas você entra na Exceed, cria cadastro super rápido, exceed.com, só nome, e-mail e CPF e tal. Aí você vai acessar as ofertas. Se não me engano, são 5 ou 6 abertas nesse momento. Tem um vídeo que você pode ver a apresentação da empresa, do empreendedor, da oportunidade. Depois tem um pitch deck, que é como se fosse um offering document, com várias informações super profundas. Descendo, você tem vários hiperlinks para pacote de documentos financeiros, pacote de documentos societários, pacote regulatório. Então, que você pode baixar, se quiser, você pode enviar para seu advogado para analisar.
Depois disso, também tem um fórum, onde que o investidor pode perguntar, pode comentar, pode rolar uma conversa entre os investidores e os fundadores, questionando determinados pontos e recebendo feedback e respostas às dúvidas. Então, a ideia desse modelo é que a gente junta tudo que o investidor precisa para tomar a decisão num lugar só, para que ele possa fazer um investimento startup ambiente regulamentado 100% digital. Antes, era tudo offline. Era impossível um investidor de São Paulo... Não, tipo, imagina, um investidor de Rio querendo investir numa empresa de Curitiba. É muito difícil, que é tudo offline, mas agora está tudo online. O investidor de interior de São Paulo pode investir numa empresa de BH, de São Paulo, tudo através da plataforma. Ô Brian, as empresas que captam via Exceed ou no Equity Crowdfunding são empresas que eu não sei se já chegaram a tentar a captação com um investidor institucional. Então a minha pergunta é, não passa a sensação de que as empresas que não conseguem captar com investidor institucional buscam o equity crowdfunding? Isso é um preconceito do mercado. O que é a nossa visão sobre isso? Primeiro, os dois mercados não é um ou outro, não é binário assim, eles existem em paralelo. Então, por exemplo, tem caso no Exceed de empresa que captou via Exceed, depois passou a captar com fundo VC tradicional e depois chegou no exit, gerando retornos múltiplos para investidores. Outros casos de empresas que captaram com VC primeiro, fundo, depois captaram com Exceed. Tem outros exemplos onde que a empresa captou via Exceed e depois foi direto para o exit, gerando liquidez para o investidor. Então, a gente coexiste com esse mundo, não é um no outro. Sobre esse preconceito, eu diria que a verdade, ao nosso ver, é mais nuançado. Existe muitas empresas de qualidade no Brasil, muitos empreendedores bons que não têm acesso a capital de equity, nem capital, tipo, nem se fala de dívida. Então, assim, e por quê? Tem alguns aspectos disso, mas, por exemplo, muitos dos fundos, eles têm teses bem restritas e só querem investir em determinados modelos com determinadas características, com fundadores com determinadas CVs, e o resto meio que não tem chance para captar. Parte disso vem do fonte de capital. Muitos desses fundos, os CLPs, né? Tipo, o dinheiro vem dos gringos. E os gringos meio que mandam. E falam que, você só vai investir nesse tipo de empresa e com esse tipo de fundador, porque senão o modelo do fundo não funciona. E isso deixa fora muitos empreendedores de qualidade. E tem um aspecto muito curioso aqui para o empreendedor, agora falando sobre a experiência do empreendedor no Brasil, em comparação com os Estados Unidos. Lá no Silicon Valley, nos Estados Unidos, você leva um não rápido. Então, você vai bater na porta, conversar com o VC, em 5 minutos você tem o seu não. Meia hora, tipo, não temos interesse. É duro, mas também ajuda o empreendedor, porque ele não perde tempo. Tipo, não tá aí, então eu vou para o próximo, vou achar outra fonte. Aqui o brasileiro tem uma dificuldade que ele nunca leva um não dos fundos. O fundo sempre fala, estamos acompanhando, vamos continuar conversando, deixa essa porta aberta, mas nunca se compromete. E durante meses ou anos. E aí o dinheiro não chega. Isso é ruim para o empreendedor, porque o empreendedor não consegue avançar com planos de crescimento. Então, parte do alternativo de equity crowdfunding também é que pode captar recursos rápido e pode avançar com sua vida como empreendedor e planos de crescimento sem esperar. Então, existe esse preconceito, sim, com certeza, mas, ao mesmo tempo, acho que isso meio que desconsidera o fato que tem muitas empresas boas, muitos empreendedores que não têm acesso a, tipo, os fundos Faria Lima, São Paulo, Venture Capital tradicional. Então, tem espaço no mercado para os dois. Você comentou, Brian, que a CVM está pensando em reformular a norma sobre equity crowdfunding. Quais são as demandas do setor? Então, demandas do setor, eu acho que, bom, esse ano é previsto que eles vão abrir uma audiência pública para escutar do mercado. Não tenho dados certos, mas eu acho que o ponto principal, eles vão aumentar os limites. Eles vão abrir essa ferramenta de acessar capital para mais empresas. Acho que isso vai ser um dos pontos principais. Grande papel do CVM, o desejo da CVM é que tem soluções de acesso a capital para cada empresa em cada etapa de maturidade e crescimento. Então, a Bovespa Mais foi uma tentativa nisso. Sim. Eles passaram recentemente essa regulamentação de resolução, acho que chama Fácil, que eles estão tentando preencher lacunas, tipo,
Hoje você tem faturamento de até 40 milhões de reais. Beleza, mas se você tem faturamento de 100 milhões de reais, 200, 300, você tem uma solução regulamentada de oferta pública para captar recursos, eles estão tentando encher essas lacunas. Então, ao meu ver, a minha previsão é que o principal é que eles vão aumentar o limite para que essa ferramenta seja acessível a cada vez mais empresas. Brian, a gente está chegando no final do programa. No final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Vamos lá. Então me conta um investimento que você se arrepende. Acho que eu já comentei, na verdade, foi aquela que tinha concentração de receita numa... Na verdade, só para deixar claro, a Exceed não investe, somos uma plataforma, investidores investem através da Exceed, não somos um fundo. Mas acho que seria essa empresa que os métricas foram excelentes, SaaS B2B, receita recorrente anual de 3 milhões de reais, mas a concentração num cliente só. Acho que a gente aprendeu muito com esse caso. E o contrário, investimento que você se orgulha? Claro. Então, eu mencionei esse de meu portfólio captou 1 milhão, acho que foi 3 dias. Depois, um ano depois, comprado pela Warren, gerando retornos múltiplos para os investidores. Outro seria, tem uma empresa de segurança patrimonial, chama Aeroscan, que a ideia é, tipo, substituir aquele patrulha, tipo, em shoppings ou fábricas e tal, usando tecnologia, usando drones. É detentor da recorde na Exceed, captou 1,3 milhão em 6 horas via Exceed. Isso é outra grande vantagem do nosso modelo. Em determinados momentos, os empreendedores conseguem captar com muita velocidade. Mas, e desde então, em 4 anos, multiplicou a receita em 20 vezes. Então, e continua crescendo. Então, são alguns exemplos E tem os outros exits. Din foi comprado pelo Bradesco. E por aí vai. Tem várias na nossa carteira que eu me orgulho. Um livro de cabeceira, Brian. Livro de cabeceira é difícil. Eu vou falar só, tipo, três livros que eu acho interessante. Um seria o de ficção, primeiro, que seria de cabeceira. Tem um autor muito conhecido, chama Neil Stephenson, que ele é muito conhecido por um livro chamado Snow Crash. Mas o que eu gosto mais dele é Cryptonomicon, que todo lugar, acontece na Segunda Guerra Mundial, se trata de Alan Turing, se trata da parte de espionagem e algoritmos, primeiros computadores, como que a origem disso foi órgãos e tudo isso. Então, super interessante o livro, gostei muito. De não ficção, uma que eu gosto muito, que sempre me acho voltando, chama Pensar em Apostas, de Annie Duke. E é sobre como a gente tem essa programação no nosso cérebro de pensar tudo muito preto e branco, sim ou não, o ser humano é sim. E adotar essa mentalidade cada vez mais de enxergar as coisas em escala de probabilidade e focar no processo e não necessariamente no resultado. Então, um livro super, super interessante. Se aplica muito não somente em vida pessoal, mas em vida de investimentos também. E outro seria... um livro que se chama Seeking Wisdom, Procurando a Sabedoria, por Peter Bevlin, que é basicamente um conjunto de mental models e lições de Darwin até Charlie Munger, e cada página você fica assim, caramba. Então, acho que esses seriam os 3 que eu recomendaria. Legal. E um hobby? Hobby, eu sou música e esporte, então eu toco piano todo dia para relaxar e hoje em dia, quando puder, eu jogo golfe. Mais recentemente... Você jogava rugby, pelo que você falou. Jogava rugby, tinha que parar porque me machuquei. Assim, rugby é uma coisa que você tem que se dedicar, senão você vai machucar. 3 anos depois, eu parei quando eu fundei a Exceed, porque eu não tinha tempo. Aí 3 anos depois, eu voltei a jogar, a saudade bateu, voltei a jogar. A primeira coisa que aconteceu, eu tirei o cotovelo do lugar. Aí eu acabei... Se espera de uma... porque eu não estava fazendo musculação, exatamente. Então eu falei, cara, eu tô ficando velho demais para esse esporte. Aí golfe é mais tranquilo e também... Mas eu me sinto falta desses esportes de contato. Então, recentemente, comecei a fazer jiu-jitsu. Então, 1 vez por semana. Então, isso também está sendo legal. E, Brian, por fim, todo mundo tem uma frase ou mantra que leva para a vida. Qual a sua frase? Olha, as frases que eu tenho não são nada interessantes. São os padrões de, tipo, em inglês a gente chama do Golden Rule, de regra de ouro, de do unto others, faz para outra pessoa que você gostaria de fazer. O inverso disso que é interessante, que eu acho que foi popularizado por Nicholas Taleb, era a regra de prata, que não faz para outra pessoa, que você não gostaria que essa pessoa faça para você. Então, essas são importantes, mas trabalhar duro, persistência, mas eu diria mais sobre coisa, talvez falando sobre ideias que
que eu considero muito recentemente seria Parkinson's Law, tipo, o tamanho do trabalho expande para ocupar tempo alocado para isso. Isso é 100% verdade. Se você me dá um dia para fazer, eu vou levar o dia para fazer. Se me dá 10 minutos, eu vou fazer em 10 minutos. Isso é uma ferramenta poderosa. Inversão. O Charlie Munger falou muito sobre inversão. Em vez de focar em que você quer acontecer, como fazer isso, olha o que você não quer fazer, considera o que eu teria que fazer para fazer acontecer o que eu não quero, e depois evitar fazer isso. E você vai te achar num lugar onde você tem maior probabilidade de atingir suas metas. E acho que a terceira seria, assim, eu penso muito em, tipo, onde estou colocando minha atenção. As maiores empresas do mundo, a atenção é a nova economia, vale ouro, né? Então, tipo, precificar a sua atenção, tipo, porque vale dinheiro sua atenção. Onde que está colocando sua atenção? Porque tá cronometrado aí, tipo, é um ativo, sua atenção. Brian, muito obrigado aqui por participar do Café com o Investidor. Eu agradeço, Raul. Muito obrigado. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com Brian Benioshi. Ele é sócio da Exceed, uma plataforma de equity crowdfunding. Você pode assistir este programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe aí o seu tocador preferido de podcast, segue a gente lá e até o próximo episódio.